Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 21 de janeiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha ela aí, minha gente. A estilosa Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. Olha, Marcela, nessa quinta-feira nós vamos ter um debate 93 especialíssimo com adolescentes e jovens, hein? Que coisa, hein? Nós vamos ter aqui uma mesa repleta aqui de adolescentes e jovens, com a presença de um pastor, com eles aí, junto com o JR. E essa turma, que particularmente eu gosto muito, vai dizer o que pensa sobre rolezinho. Rolezinho. Marcelo, o que é rolezinho, assim? O que eu vou perguntar pros nossos companheiros aqui. Pastor Manassés Brito tá aqui com a gente hoje. Pastor Manassés, no seu tempo, rolezinho era o quê, hein? Rolezinho. Essa palavra não existia. Não existia. Ah, meu Deus do céu. Pastor Marco Antônio, o que era rolezinho? Só lembra ou não? Uma voltinha. Uma voltinha, né? Dá uma volta. Apóstolo, é isso mesmo, apóstolo? É isso aí? Isso mesmo. Dá uma voltinha, tá? Um rolezinho, vou dar ali um rolezinho. Mudou, Marcela? Vamos saber quinta-feira, né? Quinta-feira a gente vai descobrir se mudou. Mas o que eles vão falar? Sobre casamento, ministério. Casamento. Sexo, tem que saber o que eles pensam. Tá esperando aqui. Casamento hétero, agora tem que falar. Que tipo de casamento que é? Que negócio tá estreito, gente. Não é brincadeira, verdade. não. Mas o quê? Fulano vai casar. Né? Então, tem que explicar tem que agora. explicar agora. Agora tem que explicar. Ele e ela, entendeu? Vão casar. Ah, que bênção, hein? Graças a Deus. Ufa. Muito bem. Aí vamos falar sobre ministério também, sobre igreja, sobre Brasil. Olha aí. O que eles estão esperando? Quinta-feira, se você não muito perder bom. uma turma. E espalha pra geral. Espalha pra geral. Aproveita que você tá de férias. Aproveita que você tá aí. Olha, Marcela, se eu sou você, eu encomendaria já nesse instante um post bonito, bem feito, pra ser colocado no Face da 93 pra gente espalhar. Se eu fosse você. Se você fosse eu, né? Mas como eu não sou você. Ah, entendi. Entendeu? Entendendo. Tá por sua conta, hein? Tá por sua conta. Essa é a 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ô, JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, estou querendo entender melhor a fé. A passagem de Marcos 11:23 afirma que através da fé é possível dizer ao monte que ele se mova e isso acontecerá. Sendo assim, eu me questiono, e se a vontade de Deus não for que o monte se mova, do que adiantará a minha fé, hein? Dessa forma, a melhor maneira de se ter fé é procurar saber primeiro a vontade de Deus e só então crer, ou a fé é capaz de mudar a vontade de Deus? Como ter uma vida de fé realmente eficaz? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase, estou querendo entender melhor a fé. E aí, pastor, bom dia, bem-vindo. Tem como explicar aí para o nosso ouvinte? Aos nossos colegas debatedores, aos milhares de ouvintes da 93. Cumprimento a todos com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Essa frase inicial, estou querendo entender melhor a fé, eu creio que ela é um desejo
de 95% dos cristãos do Brasil e do mundo. E os outros 5? Os outros 5 nem pensaram no assunto. Para ser sincero, quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós ficamos com dificuldade de entender a fé genuinamente. Até porque, na minha visão, aquele texto de Hebreus 11 não é uma definição de fé. Hebreus 11 tem uma descrição da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Para mim complica mais do que resolve. Ali, né? não é definição, na sua opinião, é uma descrição. Descrição de como é que funciona a fé. O texto tem várias versões, né? Na minha versão revista e corrigida fala em firme fundamento. E tem outros textos que, como a certeza daquilo. Então, isso é uma descrição de como que funciona a fé. Então, a partir daí, nós podemos, primeiro, pensar que a fé é uma certeza, é um firme fundamento, mas esse fundamento, que fundamento é esse? Aonde esse fundamento está? E qual deve ser este fundamento? Para que depois nós possamos tentar entender a fé. E aí, quando nós damos um passeio pela Bíblia, nós vamos encontrar homens de fé que duvidaram. Não, o Abraão é considerado o pai da fé. Mas ele duvidou e chegou até a mentir com relação à esposa dele. Foi por fé? Não, foi falta de fé. Ele achou que se ele descobrisse que era a esposa, ele podia ser morto. Eu acho que ele foi considerado pai da fé pelo conjunto da obra, deveria ou pelo ser, final da obra, pelo finalzinho da caminhada. Eu sei que aquele evento do filho Isaac da montanha foi fantástico, tal, né? Ali é um grande destaque, mas se você analisar o contexto da vida dele como um todo, ele também fracassou. É isso que eu queria ressaltar, né? Então, se ele é o pai da fé, mas também teve um momento que ele duvidou. Todo mundo tem um momento, então, de uma fraqueza. De uma fraqueza. Todo mundo tem. Exatamente. Então, a fé não é uma coisa. E outra coisa, eu não vejo assim a Bíblia dando uma regra exata, básica de fé. É por isso que a nossa ouvinte está confusa, e eu creio que hoje deve ter aumentado a audiência, deve ter muita gente querendo descobrir o que é a fé para poder colocar em prática. Muito bom. Com a gente no programa de hoje também o apóstolo Ivan Andrade, da Comunidade Bíblica da Graça na Kelso. Muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores e os nossos ouvintes amados. Bom, fé não se entende, se vive, né? A gente precisa entender que, como falou o pastor Manassés, buscar o entendimento é complicado isto, tá? Mas existe uma palavra no hebraico que define alguma coisa, emuná, que é confiança, apegar-se, aderir, né? Você aderir àquilo, tá? Porque uma fé tem que ter base em alguma coisa. A pessoa dizer que crer sem ter base no que crê não é fé, é um fetichismo. Porque a fé verdadeira tem fundamento, ela tem base, e a base da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu me apego, confio na palavra, né? Faço daquela palavra a bússola, a orientação do meu caminhar, eu vou perfeitamente ter uma vida de fé. Isso é que temos que entender. A palavra de Deus, ela nos traz esta coisa que nós chamamos de fé, né? Essa confiança, essa segurança de saber. Por que você crê? Não sei, eu sei que eu creio. Por que você faz? Eu faço porque eu creio. Paulo diz, eu falo porque eu creio, né? Por isso que eu faço, por isso que eu ajo dessa maneira, porque em Hebreus 11 nós vamos ver, versículo 39, que diz assim: todos eles tendo sido testemunhos pela fé, não alcançaram a promessa, mas viveram pela fé, ou seja, viveram numa confiança naquilo que estava ali propondo, estava proposto a cada um deles. Muito bem. Com a gente no programa de hoje, o pastor Marco Antônio Ferreira, da Igreja Metodista Central de Duque de Caxias. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre essa frase inicial? Estou querendo entender melhor a fé. Já vimos os companheiros que o antecederam, trazendo um pouco até da própria experiência de vida, experiência de análise dos textos bíblicos, personagens bíblicos sobre esse assunto. O que pensa o querido irmão? Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, pastores, pastora. Bom dia aos ouvintes, aos queridos ouvintes que estão nos ouvindo. Entender a fé,
nós só vamos entender a fé na medida que nós caminhamos, como já foi dito aqui, né? Nós não conseguimos entender a fé plenamente, e aí ela coloca algumas coisas relacionadas à vontade de Deus. Agora, a nossa experiência de fé, ela precisa estar relacionada com a vontade de Deus. Entender melhor a fé, nós só vamos conseguir entender melhor a fé, juntamente, paralelo com a vontade de Deus, na medida que nós exercitamos ela, né? A fé, ela tem essa coisa, não existe a crença, o crer implica em ação. É como um arco com o seu violino. Um não existe sem o outro. A chave e a fechadura se complementam. Então a crença, ela tem que vir acompanhada de atitude, de ação. E essa ação, na medida que nós vamos norteados pela palavra de Deus, pela Bíblia, nós vamos conseguindo, vivenciando no nosso dia a dia, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, vai fazendo com que isso fique mais claro qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu acho que é isso que a gente precisa entender aqui, né? A fé relacionada à vontade de Deus. Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Helena Raquel, da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, em Queimados. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, a querida irmã, que de verde nos traz um doce frescor de esperança. Hein? Ficou Está bom? poético. Ficou bom? Ótimo. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, querido JR, bom dia aos amados amigos e irmãos debatedores, a você ouvinte que está ligadinho com a gente. Esse é o dia que o Senhor fez, então se alegre-se e regozije-se nele. JR, esse entendimento de fé que nos é transmitido hoje, na maioria das vezes, trata-se muito mais de fé para receber do que fé para fazer. E é justamente nesse ponto que eu acredito que a maior parte das dúvidas nasçam. As pessoas estão em busca de uma fé que as faça receber. E a proposta inicial de fé, sobretudo a partir do ministério de Jesus, é fé para realizar, fé para fazer, e não propriamente fé para receber. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a menção da palavra fé, ela aparece exatamente nesse vocábulo apenas por uma vez. As outras vezes a expressão é crer, não é? Abraão, que a gente denomina aí o pai da fé, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então a proposta é crer. Quando a gente chega no ministério de Jesus e a partir dele nos escritos apostólicos, a gente percebe que a intenção da fé já não é receber, é fé para fazer. O episódio que a ouvinte relata do capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, a questão é que Jesus amaldiçoou a figueira que não tinha o fruto desejado por ele naquele exato momento. Saiu, participou daquela questão da purificação do templo. Quando Jesus volta, os discípulos se surpreendem, porque percebem que aquela figueira obedeceu a palavra de Jesus e ela está completamente murcha, né? Destruída. E então Jesus diz a eles que eles não precisavam se maravilhar por isso, que eles deveriam ter fé em Deus, porque eles tivessem fé em Deus, eles também poderiam operar na mesma dimensão que Jesus estava operando. E mais uma vez a proposta é fé para fazer e não fé para receber. Quando a gente chega em Hebreus capítulo 11, que a gente vai denominar como a galeria dos heróis da fé, os ouvintes podem daqui a pouquinho pegar o texto e analisar com a gente. Mais uma vez, não é fé para receber, é fé para fazer. Obedeceu, celebrou, passou. Os verbos estão sempre na ação de alguém que participa ativamente do propósito, do projeto de Deus. A única descrição de fé para receber foi a de Sara. E é incrível, porque é justamente aquela que riu, aquela que duvidou. Então Deus não está exigindo de mim fé para que Ele me abençoe. Ele quer que eu tenha fé para participar do projeto dEle. Fé para fazer, fé para obedecer, para caminhar, para orar, para acreditar. Não se preocupe em ter fé para receber. Na medida em que você crer em Deus e tiver fé para obedecer,
obedecer, receber, vai ser uma consequência. Essa é a questão, né? Você conhecer, uma palavra tremenda, a pastora Raquel aqui. Você precisa conhecer a vontade de Deus expressa no que ele deixou para nós, que é a palavra de Deus. Eu estou aqui realmente com Hebreus 11 e foi bem feliz, maravilhosamente feliz a palavra da pastora Raquel. E Tiago diz isso, que o que vai provar a minha fé é as minhas ações, minhas obras, né? Aquilo que eu faço diz o que eu creio, né? Tiago diz, olha, você diz que crê em Deus, faz muito bem, então demonstre a sua fé pelo que você faz. Eu vou provar minha fé naquilo que eu faço, né? Porque toda fé tem que ter fundamento pelo que eu opero, não pelo que eu recebo, né? Deus não é Tem pessoas que morrem doentes, morrem pobres, muito interessante. E, no entanto, são cheias de fé. Eu tô achando muito interessante porque me parece que traz uma perspectiva muito importante, em especial para o tempo que a gente sempre foi, né? Importante, mas hoje em dia, com tanta busca para o que é meu, para o que eu quero ter, para o que eu preciso, para o que eu exijo, para o que eu ponho Deus na parede, parece um contraponto fundamentado na palavra de Deus e que nos traz esse alívio, né? Para entender, peraí, o que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto? Pois não, queridos pastores. Uma coisa não exclui a outra. É lógico que nós temos que ter fé para receber, né? É lógico, né? Isso não exclui a nossa crença, a nossa busca. É lógico, evidente que não. Mas a fé, ela amadurece. Eu gostaria de colocar aqui uma questão dentro desse contexto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11. E quando ela cita o versículo 23, que quando Jesus fala isso, a gente precisa contextualizar isso, né? Então tem algumas situações que quando o fato se dá depois de alguns acontecimentos. O primeiro acontecimento é quando Jesus pede para buscar o jumentinho, está lá no início do capítulo. E aí são pessoas desconhecidas, onde quando os apóstolos vão lá e buscam o jumentinho, ele fala, para que vocês estão pegando? O Senhor tá mandando. E eles prontamente não questionaram e obedeceram. Logo em seguida vem a questão da aclamação com o próprio jumentinho. Estenderam tapetes, etc. Depois vem o fato da figueira. Eu costumo dizer que Jesus amaldiçoou aquela figueira para não ter que amaldiçoar a igreja. Porque logo em seguida ele entra, né, no templo e manifesta toda a sua indignação, a sua ira santa. Então, tem duas coisas que elas se contrapõem aí. Primeiro, a aclamação de quem praticamente, de que obedece sem questionar, né? E depois, logo em seguida, a indignação daqueles que conhecem e que, mas a postura, aquilo que estava sendo feito não tinha nada a ver com fé, onde Jesus fala que a casa dele, a casa do pai dele, ainda que acontecesse tudo aquilo ali, ainda era a casa do pai dele e seria chamada casa de oração. Então a fé ela amadurece. Então Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu, né? E ele, mesmo sendo como Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Então, aos 12 anos, Jesus ele já estava fazendo. No texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer a metanoia, né? A mudança de mentalidade para a gente entender qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A boa, Jesus aos 12 anos entra no templo e ele encanta os fariseus, epicureus, os escribas, né, fazendo a boa vontade de Deus. Aos 30 anos ele dá início ao seu ministério e aí então ele está fazendo a agradável vontade de Deus, ministrando, discipulando, curando os enfermos, falando a respeito, é chegado o reino de Deus. Aos 33 anos Jesus então faz a perfeita vontade de Deus, que é a sua entrega, a crucificação. Então a fé nesse ponto ela amadurece, né? E amadurece na medida que nós vamos entendendo essa relação, a nossa relação daquilo que nós vivemos, da nossa busca, do nosso coração e da misericórdia de Deus, do amor de Deus vindo sobre a nossa vida. Eu só acrescentar uma coisa sobre esse detalhe. O viés que a pastora trouxe. Não tão antes da pastora do viés dela, só nesse ponto aqui, só para poder entender
é a perspectiva que o pastor nos apresenta. O senhor está dando um exemplo de etapas em que uma pessoa, como nós, tem a sua fé amadurecida, ou o senhor está dizendo que Jesus teve a sua fé amadurecida? Jesus. Lógico. Jesus teve. A palavra em Hebreus diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu. Foi aperfeiçoado. Sim. Foi aperfeiçoado, então ele não usurpou o ser igual a Deus. Jesus, ele foi Deus e homem, 100% Deus, 100% homem. Quando ele tinha que ser Deus, ele foi Deus. Quando ele foi homem, ele foi homem. Então o senhor está dizendo que Jesus teve a sua fé amadurecida ao longo do tempo? Sim. É isso. A gente concordam, companheiros? Eu quero a opinião de vocês aí. Eu concordo plenamente. Porque nós Qual o texto de Hebreus aí? Hebreus o que o senhor falou? Não, vocês falaram aí de Hebreus, o que vocês, alguém citou Hebreus aí? Citamos Hebreus, que diz que Jesus não usurpou por aquilo que que usurpou está em Filipenses, Filipenses 2, né? Em Hebreus diz que o Senhor foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu. Tá? Nós precisamos entender, tá, que o Senhor Jesus homem, Jesus histórico, ele caminhou para aprender, para se aperfeiçoar. Certo. A gente vê isso, sabe o quê? O Getsemane. Getsemane. É o clímax da decisão do Messias no Getsemane. Ele clama, tá? Ele vai ao encontro da morte, ao encontro do desconhecido. Ele lá se apavora. Permita-me usar esse termo, não estou blasfemando. Ele lá se apavora. Sofre. É uma dor intensa. E nós chamamos de paixão de Cristo, porque a paixão é amor que sofre, né? Então, Cristo vai em rumo ao desconhecido, tá? Ele é levado para o deserto pelo Espírito, tá? Depois ele é tentado no deserto, ele é confrontado com a sua humanidade, tá? Ele precisa decidir se confia no Pai, na palavra, aqui é a palavra, ou se confia, nele mesmo. A gente tem que entender Jesus histórico. Temos que entender isso. Eu entendo. Deixa eu dar uma palavrinha. Veja só. A Bíblia Sagrada, ela é um compêndio didático para nós entendermos. E principalmente entendermos o nosso comportamento em relação a Deus. Cristo é o segundo Adão. Ele se fez homem, se esvaziou da sua divindade para incorporar este corpo nosso, e dentro deste corpo, ele efetuar várias etapas que nós deveremos fazer. Isso. Então eu entendo que há um texto que diz que Jesus crescia em graça, em conhecimento. Jesus. Isso. Então esse crescimento... É o texto lá dos 12 anos. Isso, exatamente. Então esse crescimento, ele está mais voltado para nós. Eu aprendo que Jesus Cristo, como ele cresceu, eu preciso crescer. O Jesus, ele não deixou de ser Deus, entendo perfeitamente, mas dentro do corpo carnal, ele efetuou várias etapas que todos nós precisamos fazer. Então a afirmação do pastor, eu divido essa. O Jesus homem precisou passar por todos esses aperfeiçoamentos. Agora, o Jesus Deus não, que no momento dele está esvaziado e está incorporado, ele tinha que fazer etapas, a própria jejuar para enfrentar Satanás. Jesus Deus não precisaria nunca, mas Jesus homem como eu, orar. Essa intervenção é para deixar claro, entendeu? É para que não haja nenhum tipo de dúvida, porque uma vez que eu digo assim, olha, Jesus amadureceu, eu estou dizendo que Jesus foi imaturo. Em algum momento ele foi imaturo. Em algum momento ele estava verde. Em algum momento ele amadureceu. Então eu preciso entender o seguinte: é fato isso? Por que eu estou dizendo, especialmente porque eu estou frisando isso? Porque os nossos ouvintes, os que estão estudando, ligados, antenados, eles estão sob uma forte pressão dessa ideia do Jesus histórico, que retira essa ideia de divindade de Cristo e o trata tão somente como ser humano. A perspectiva, não é o foco aqui, estou só dizendo que os nossos ouvintes estão sob vocês também estão, sob este impacto, e dizer o seguinte, olhando Jesus como homem, o Jesus histórico, tá certo? Que casou, que teve relacionamento, que pecou. E a Bíblia diz que Jesus não pecou jamais. O único que não pecou foi... É isso mesmo, gente? Tô falando certo aqui? É isso mesmo. Beleza. Então, só para ouvir a nossa menina, depois eu volto pro pastor. Vai lá. JR, a Epístola aos Hebreus revela Jesus como um sumo sacerdote perfeito,
que é capaz de se compadecer de nós a partir de ter tido experiências semelhantes à nossa. Então, a leitura que eu faço dessas citações de um Jesus que sofre, que obedece, do Jesus do Getsemane, é o Jesus que passa pelas fases que passamos a fim de se tornar um sumo sacerdote perfeito. Porque normalmente a gente diz sobre o outro, ele não sabe a minha dor, ele não conhece o que eu vivo. Normalmente, quando alguém tenta nos aconselhar ou trazer uma palavra de não pense assim, não chore assim, não sofra assim, a gente sempre pensa, mas ele não sabe, ele não conhece, ele não está no lugar que eu estou. Então, eu entendo Jesus, homem, nessa dimensão, na dimensão de viver as mesmas experiências que eu. Agora, eu quero a permissão óbvia, a partir de um debate, de discordar da ideia de que esse Jesus, de fato, tenha tido alguma necessidade de amadurecimento ou de crescimento como homem, sobretudo na questão da obediência. Eu acho que a expressão ali, ela trabalha muito mais a antropopatia do que propriamente uma sentença. Porque alguém que aprende a obediência de forma literal haverá de ter desobedecido até que então aprenda a obedecer. E vê-lo como alguém que tenha desobedecido descaracteriza a ideia de um Jesus perfeito. Por este caminho, eu não creio que ele tenha sido aperfeiçoado. O Jesus que eu compreendo, a leitura que eu faço é do homem perfeito. Embora homem, mas totalmente perfeito. Sua ação, então, seria didática. Eu queria colocar na questão... Só, pastor, eu preciso fechar este ponto. Se não é este ponto, por favor, vai lá. Pastores aí quiserem acrescentar algo sobre este ponto especificamente. Eu gostaria só de ressaltar aqui o texto de Hebreus, capítulo 5, verso 8. Diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Voltando ainda ao texto dizendo de Filipenses, onde mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, a gente precisa estabelecer algo aqui que é muito claro, né? A fé não é uma coisa mágica, aonde pode ser utilizado como um instrumento de fetiche para fazer a sua própria vontade, porque na perfeita, e volto a dizer, na perfeita vontade de Deus, você não tem mais vontade, porque agora é Deus quem age através da sua própria vida. Então, na perspectiva pedagógica, desaprender é muito mais difícil do que aprender. Então, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Não, a palavra está dizendo, ela é muito clara, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, a dor, o sofrimento, ninguém cresce sem isso faz parte da vida. E é lógico que Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Ele é único. A expressão dele como sumo sacerdote e entrando na história da humanidade para fazer expiação pelo pecado, sobre a sentença que havia sido decretada sobre o ser humano com relação à queda, porque a queda foi trágica, é lógico que ninguém questiona aqui a questão da divindade. Desculpa te atrapalhar aqui. Mas a perfeição vem exatamente pela imperfeição. Na medida que Jesus ele entra como carne, ele tem a sentença maldita como homem sobre a vida dele, ele supera isso, né? Desculpa, Teta, para que me na sua possibilidade de escolha e vivenciando a sua fé. O batismo de João é para quê? Para que se cumpra a lei. Para arrependimento, né? O batismo de João para arrependimento. Desculpe, eu pensei que fosse em relação a Jesus. O batismo de João Jesus foi para arrependimento. E Jesus vai e se submete ao batismo de João. Não que ele tenha que se arrepender, né? Porque diz o texto claramente. Mas isso explica. Mas por que ele se submete ao batismo de João? Porque Jesus se submete a a receber depois do batismo o Espírito Santo, né? Porque a caminhada de Cristo, do Jesus histórico, tá? É esta caminhada de aperfeiçoamento, de trabalhar o homem para aquilo que lhe estava proposto, que é a perfeita vontade, que é a cruz. É possível. É possível. É essa a leitura que muito estamos bem. fazendo. Temos aqui pelo menos 2 pontos sobre esse assunto, e aí vale para o nosso ouvinte sempre a reflexão, que ela é importante, exatamente por isso a intervenção para promover, primeiro, esclarecimentos a respeito desse assunto.
Tratamos aqui já algumas vezes sobre essa pressão sobre a questão do Jesus histórico, que não é uma coisa nova, mas ela vira e mexe e volta, e ela volta, de vez em quando ela volta na moda, top, entendeu? Então ela volta e as pessoas começam a discuti-la outra vez e falar a respeito, etc. Especialmente, por exemplo, quando você fala em sofrimento, há uma série de religiões que trazem o sofrimento como base para o crescimento. E o cristianismo não prega isso. O cristianismo diz que o sofrimento faz parte da vida, mas ele não é este sofrimento que vai promover, quer dizer, eu preciso sofrer para crescer, então me bate aqui, eu vou ficar de joelhos, vou fazer não sei o que, enfim, uma série de sacrifícios dolorosos, tem que doer para que haja o crescimento, e não há fundamentação bíblica para isso. Os companheiros estão aqui à mesa, pelo que eu estou vendo aqui, concordo com essa afirmação que a gente faz. A segunda coisa é que envolve toda uma perspectiva de quem é Cristo. Isso é muito importante que as pessoas façam. O crescimento dele ao longo de sua vida é um amadurecimento humano, natural que ele tem, correto? A questão da sua fé, a questão da sua perfeição não passa em momento algum pela discussão que está aqui à mesa, se eu estou entendendo bem. Os companheiros concordam plenamente que Jesus nasceu perfeito, que a sua fé é absolutamente tranquila, que ele tem também a possibilidade aí da obediência passiva, né? Que ele vai obedecer a Deus porque Deus manda, e a obediência ativa, porque ele resolveu obedecer. E nesse processo da sua angústia, da sua dor e do seu sofrimento, ele revela que ele quer obedecer a Deus. Primeiro, quando ele diz, seja feita a tua vontade. Quer dizer, olha a descrição que ele faz de alguém que resolveu obedecer, ou seja, de alguém que está convicto de todas as coisas. Ou seja, não há dúvida, quando você lê a Bíblia, não há dúvida, lendo a Bíblia, não há dúvida que Cristo estava plenamente convicto de todas as coisas, absolutamente perfeito em todas as coisas, e que a questão que envolve aí a antropopatia, que a Helena nos trouxe, quer dizer, o sentimento humano, para que a gente possa entender como é que Jesus lidou com isso tudo serve para nos ajudar a compreender com simplicidade esse assunto. Para fechar esse ponto aqui, vamos para outro assunto. Se me permite aqui, o JR, primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos de 3 a 6, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então o texto diz aqui, na qual estás, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Então, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não, depende da nossa escolha. A provação faz parte da nossa vida. Ainda citando Hebreus 5 e 8, né, que fala de obediência, eu vejo esta obediência, esse aperfeiçoamento de Cristo, não na questão moral, porque Cristo, moralmente, ele é perfeito. Né? Nós precisamos dessa perfeição, adquirir moralmente, mas Cristo não. Então, isso na realidade é uma qualificação. Jesus se submete a esses ditames para se qualificar como alguém acima de todos, mas moralmente ele já é perfeito. Muito bem, tá aqui, as palavras são palavras dos nossos companheiros, democraticamente como sempre, todos podem expor as suas opiniões para nossa reflexão e para nossa edificação. Como é que funciona então, por exemplo, a continuação do texto, quando o ouvinte diz, sendo assim me questiono, se a vontade de Deus não for que o monte se mova, do que adiantará a minha fé? A melhor maneira de se ter fé é procurar saber primeiro a vontade de Deus e só então crer? Ou a fé é capaz de mudar a vontade de Deus? Como ter uma vida de fé realmente eficaz? São perguntas simples para os companheiros já. Pesquisa 93.
pergunta é a seguinte: você se considera uma pessoa de muita ou de pouca fé? 62% dos nossos ouvintes por hora afirmam que são pessoas de muita fé. Pela internet, 53% dizendo que são de muita fé, 47%, eu sou de pouca fé. E você, hein? O que você é em relação a esse assunto? Você se considera uma pessoa de muita ou pouca fé? Mas tem a humildade também, não tem não? Pessoa humilde, eu tenho pouca fé, entendeu? Não sei, vamos ver. Eu quero ver a opinião dos nossos companheiros aqui sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. E aí, companheiros, 4 microfones já estão abertos. Amém. Pastor Manassés, amém. Voltando ao viés aqui da pastora Helena Real, não quero discordar dela, quero apenas colocar mais um pinguinho aqui. Fé para fazer. Senão eu conto para a irmã Vani isso. Fé para fazer, fé para receber e fé para obedecer. Tá? Ela classificou aqui 3 momentos da fé. Esse fé para receber, ele pode ser tanto receber bens materiais, como hoje é muito divulgado, né? Eu quero ficar rico, eu quero um carro, mas também o lado espiritual também tem receber. Aliás, a vida cristã começa com a fé para receber. Romanos 10:17, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Quer dizer, eu preciso crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho para receber a salvação. Isso no meu modo de entender. Muito bem. E eu sou sinergista, né? Então eu entendo que a salvação é em conjunto, é eu e Deus. Deus quer que eu creia nele, Jesus Cristo eu creio e vou por aí. Então eu recebo. Então, do lado espiritual, né, a fé é necessária para você receber. Para receber cura, a mulher do fluxo de sangue, ela não conversou nem com Jesus, ela estava cheia de fé, tocou nele e recebeu a bênção. Agora, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque hoje essa fé para receber, ela está sendo desvirtuada, ela está sendo levada para o campo econômico, financeiro, do bem-estar, que não é bem assim como Deus quer, né? Perguntar para o senhor, existem pessoas, na sua opinião, que ainda que sem fé, a pessoa, o indivíduo que está ali, ainda que ele ou ela sem fé, ela pode receber alguma coisa da parte de Deus? Eu creio que sim. Creio que sim, muito bem. Deixa eu tocar nesse ponto aqui do e-mail. Sim. Saber primeiro, diz aqui, a fé é capaz de mudar a vontade de Deus. Deus é imutável, né? Deus é imutável. Ele não tem sombra. Não, Deus é imutável. Eu creio que Deus é imutável. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz isso, né? Isso aí eu não abro mão dessa minha convicção, tá? Mas a fé muda a circunstância. Por que eu oro? Na minha oração, eu mais trabalho o meu caráter na minha oração do que essa questão de receber. A pergunta do povo é que se Deus já sabe, por que eu preciso orar? Entendeu? A pergunta do povo é assim, por que eu preciso orar? Ainda tem preciso. Eu preciso orar para que eu mude o meu pensamento, eu mude a minha visão, eu mudo o meu entendimento. Então, quanto mais eu oro dentro da palavra, eu sou absolvido pela palavra, e a palavra me faz confiar neste Deus. A vontade de Deus, tá? Nós vamos ver que Deus se arrepende lá de ter criado o homem. Eu não vou entrar nessa questão. Antropopatia. É isso aí, não vou entrar nessa questão aqui, tá? Mas o que acontece hoje, Deus não é um gênio. Deus não é um gênio. Deus vai fazer isso porque a minha fé vai determinar, e Deus vai fazer isso. Da lâmpada. Gênio da lâmpada. Gênio da lâmpada. Deus é gênio, mas assim, da lâmpada está falando. Tá? Por que Jesus faz com que a figueira lá seque? É propósito, meu amado. Ele está se referindo ali a Israel. Ele está tratando ali, tá, de um exemplo que ele é o Messias. Eles precisam ver lá do Messias. Ele vai buscar fruto na árvore, e a árvore não dá fruto, e por não ter o fruto da fé, aquela árvore não tem o fruto da fé para aquilo que ela foi criada, para aquilo que ela foi proposta, ela seca-se. A sua raiz, a sua essência, ela perde tudo aquilo. Então, temos que compreender. Então o senhor está falando que tem um propósito, é a vontade de Deus.
O pastor já se referiu o pastor Marco Antônio referiu anteriormente a Romanos 12:2, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Está descrito o seu, então a tese é que sim, a vontade de Deus está acima de todas as coisas e sim, a oração tem que continuar a ser feita porque ela nos trata. As pessoas citam exemplo, por exemplo, de Ezequias lá, tá certo? A vontade de Deus era pela morte dele, e aí Deus mudou de ideia por causa da intercessão, e aí se Deus mudou de ideia, Deus não é tão imutável assim, tá certo? Só citando teses, né? Agora, se Deus não mudou de ideia, certo? O que significa isso? É que ao orar, na verdade, se conformou à vontade de Deus, a vontade de Deus já era prolongar a vida, ou seja, a vida dele não estava chegando ao final, era aquela palavra profética que mexe com o indivíduo, que o indivíduo dá uma volta na história dele, embora ele não tenha feito tanta volta assim, mas naquele instante ali, houve um tchan. Como é que vocês lidam com isso? JR, me permita voltar à primeira pergunta da ouvinte, porque é uma pergunta bem relevante. Ela disse: se a vontade de Deus não for que o monte se mova, do que adiantará a minha fé? Eu quero afirmar a ela e a quem nos ouve que se a vontade de Deus não for que o monte se mova, você precisa de mais fé do que nunca. Porque eu preciso de muito mais fé para o não do que para o sim. Verdade. Inclusive Abraão, o pai da fé, não operou nenhum milagre. Abraão não teve em sua experiência de vida milagres operados por ele mesmo. Houveram ações de Deus de socorro em relação a ele. Eu ouvi uma frase, como o pastor Manassés Brito colocou, a de Hebreus 11, que não é uma definição. Essa frase, obviamente, também não é uma definição, mas provoca uma reflexão. Fé é concordar sempre com Deus. Concordar com Deus não é uma coisa fácil. Certa vez Jesus estava pregando sobre perdão. A temática da mensagem era perdão. Quando ele terminou de pregar, os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Quando os discípulos pediram mais fé, foi para perdoar. Então, a fé para o não, a fé para a submissão, a fé para a entrega, ela haverá de ser muito mais importante para que eu me mantenha fiel do que a fé para a operação. É óbvio que nós dependemos de Deus, precisamos de Deus, e que a fé também nos ajuda para a operação de milagres. Como foi colocado por você ainda há pouco, a questão em quem não crê. Eu me lembrei daquele pai, com o filho naquele estado tenebroso, e Jesus pergunta: você crê? E ele responde: ajuda a minha incredulidade. Porque existem momentos tão complicados, JR, que a fé oscila. E isso não vai ser um obstáculo para que eu receba. Às vezes a minha incredulidade vai ser ajudada, vai ser fortalecida justamente na hora em que eu mais preciso crer para continuar. Eu me preocupo muito em colocar essa palavra aqui, porque eu creio que boa parte dos nossos ouvintes estão necessitados de mais fé pro não do que pro sim. Pastor, Paulo foi um homem de fé? Creio que sim. Creio que sim, mas ele ora por 3 vezes sobre um problema que ele tem, próprio, né, pessoal, e o Senhor Deus, né, não lhe livra, mas ele vai ao Senhor Deus, minha graça te basta. Precisamos falar mais sobre isso. A oração, qual é a vontade dele? Fale, pastor. A oração é muito mais para você ouvir Deus do que Deus ouvir você. Exatamente. Né? Quando a pastora perfeito. coloca isso, né, faz assim, a fé para você ouvir. Geralmente, eu costumo dizer que crentes, líderes na igreja que caminham que permitem ser governados pelos seus sentimentos, eles estão no sal. Porque a fé no desempenho, na obra, em qualquer coisa, mas principalmente naqueles que estão à frente, que são exemplo, que são chamados para ser exemplo, eles entender a vontade de Deus, e muitas vezes a vontade de Deus vai contra aquilo que nós desejamos. Quem gosta que a nossa alma pede que os nossos desejos eles sejam satisfeitos. Geralmente Deus ele caminha por caminhos que nós não desejamos que fossem. Há coisas que nós gostamos que Deus abomina. E há coisas que Deus ama que nós não gostamos de fazer. JR, eu gostaria de esse procurar saber primeiro a vontade de Deus. Volto eu com meus percentuais. 95% dos evangélicos do Brasil, nós aqui, gostaríamos de saber qual é a vontade de Deus plena. Exatamente.
Ninguém evitaria sabe. muito problema. Exatamente. E não existe uma regra. Os jovens, então, você não faz ideia, né? É mesmo, Mas será que dá vontade de Deus eu namorar com ela, ou com ele, ou coisa parecida? Mas fala isso antes ou depois? Durante. Durante. Então, gente, a vontade de Deus, ela está expressa na Bíblia como um todo. Deus quer o melhor para mim e quer o melhor para nós. Então, eu, dentro do contexto da irmã aqui, eu preciso primeiro saber a vontade. Não. O que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que ter fé. Aí a citação da montanha. A montanha pode ser qualquer coisa, pode ser o marido, a montanha pode ser a filha, o emprego, não importa o que é a montanha. A montanha é aqui sentido figurado, não é uma montanha de verdade, tá, gente? Não é para trabalhar na prefeitura de Eu fiquei preocupado agora do marido. Remove o marido ali. Incredulidade do marido. Não é o marido, não. Bom, achei que era o marido. Só fala assim, eu falo marido. De montanhas. Aí o que acontece? Deus quer o melhor para mim e também para o marido dela, se for o caso, né? Então, eu tenho que orar a Deus pedindo aquilo que eu entendo que Deus gostaria que acontecesse também, porque eu, como cristão, conhecendo a Bíblia, eu sei o que Deus deseja que aconteça. O que vai acontecer? Se houver uma somatória, Deus vai permitir. Se Deus entender que não é a hora dele resolver aquele problema ainda, ele vai postergar um pouco mais da frente, mas eu nunca posso deixar de ter fé porque não sei a vontade de Deus. Não, de maneira nenhuma. Primeiro eu quero saber a vontade de Deus. Não vá por aí, porque ninguém vai chegar a lugar nenhum. A oração, então, ela nos faz conhecer a Deus no relacionamento com o Senhor. Vocês disseram, citando a Bíblia, que a fé vem pela palavra. A fé não vem da experiência, então. A experiência pode cooperar para que a fé seja sólida, mas a fé que é baseada em experiência, entendeu? Olha, é o seguinte, comigo foi assim, entendeu? Sem base na palavra, tá certo? Vejam se, não, só estou resumindo aqui para ver se é isso aí. A fé, então, conhecer a vontade de Deus é resultado do meu conhecimento bíblico, da minha caminhada com o Pai, porque certas coisas são claras. A vontade de Deus é clara para muitas coisas, tá certo? A vontade tá clara, aquilo lá é certo e é errado. A gente sabe que o coração da gente é enganoso. O coração começa, não, mais ou menos, olha aqui, a palavra de Deus é clara sobre este ou aquele assunto, tá absolutamente claro. Ou seja, no relacionamento com o Senhor, eu descubro a vontade de Deus, e a partir da vontade de Deus eu continuo a orar, é isso? A partir de um texto aqui da palavra que Judas diz que nós devemos guardar a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Guardar a fé, né? Que fé é essa que temos que guardar? Que fé é essa que temos que guardar? É a doutrina que de uma vez por todas foi dada aos santos. É a palavra. Isso. É a palavra. Então a gente tem que entender. A pastora Raquel começou lá atrás, falou sobre a questão de crer e fé, né? A palavra crer e a palavra fé, tá? A fé que nós temos que compreender é a palavra. Nós precisamos caminhar sobre a palavra. E Ezequias, hein, gente? Vocês falaram, ninguém falou do nosso amigo Ezequias. Você falou? Então vamos lá. Não falei não. Bom, achei que eu não tinha ouvido. Eu não ouvi mesmo então, né? O texto de Ezequias fala como Deus é misericordioso, porque Ezequias vai lá e não pede absolutamente nada pela família dele, por alguém, ele pede por ele mesmo, e Deus ainda assim faz a vontade dele. Porque tinha um propósito. Então, dentro daquela perspectiva do apóstolo aí. Então, agora, desde que não fira nenhum tipo de princípio de Deus, Deus é misericordioso. Então tem coisas que nós fazemos, tem escolhas que nós fazemos, JR. Eu perguntar uma coisa, senhor pastor, nessa linha, desculpa, mas nessa linha aí, às vezes o senhor falou assim, ele pediu, ele recebeu. Às vezes a gente não pede, recebe e nem sabe. Nós não sabemos nem pedir, JR. Nem pede, recebe e nem sabe que está recebendo. Isso, o texto de Romanos fala, Romanos 12 diz que nós não sabemos pedir. Que o Espírito Santo intercede por nós. Então, nesse ponto é que eu vejo a misericórdia de Deus. A outra coisa, só queria complementar aqui, que quando você coloca assim, a fé, esse texto muitas vezes é mal interpretado. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir é que vem pela palavra. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Esse ouvir está ligado à revelação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa revelação, ela vem pela palavra de Deus. Então, não é... A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Porque tem muita gente ouvindo, mas sem ter essa revelação. Não, a frase é o seguinte: ela promove a essa. base da nossa fé é a palavra. Foi a minha frase. Eu citei o texto. A base, o fundamento da nossa. Você crê com base em quê? Na experiência. Olha, um dia eu estava andando, entendeu? Aí eu senti entendeu? Deu um tique assim. Aí toda vez que eu passo ali, eu tenho fé que você vai sentir isso aí. Com base em quê? Na experiência. Agora, quando é base na palavra, a Bíblia diz. Olha que coisa diferente. A Bíblia diz e eu creio. Olha como é que é diferente. Fala, Manassés, para fechar. O Ezequias lá, Deus tem a capacidade de alterar planos, não mudar de ideia. Então, ele postergou a morte de Deus. Ele não eliminou, ele morreu. Ezequias morreu. Então, o que ia morrer, vai morrer. Ele postergou. Agora, veja que nesse período de vida, ele teve muitas dificuldades. Na realidade, Deus, pelo seu amor, ia evitar que ele passasse por aqueles problemas todos que ele teria ali. Mas, talvez Deus está vendo? Se você tivesse morrido antes, você não estava nessa luta toda que está aí. Então, sem esquecer. Castigo divino, então, para ele, mais tempo de vida? Experiência de vida. Sem esquecer que Manassés abre as suas portas. Manassés? Ezequias abre as suas portas para os espiões da Babilônia. Sem esquecer, depois que ele permanece, olha, tudo tem um propósito. Deus está no controle de todas as coisas. Você vê que a gente costuma dizer que Deus é que dá a vida e a morte, não é isso? A vida se finda na hora de Deus. Quando uma pessoa morre, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo, são coisas que acontecem. Jesus vai lá e tem um processo maravilhoso. Ressuscita essas pessoas, tira essas pessoas da morte. Então dá a impressão que mudou de ideia. Pero não tinha embarcado? Voltou? Não tô nem perguntando onde é que ele estava, onde é que eles estavam entre um tempo e outro, não, que eu vou deixar isso para amanhã, viu, Marcelo? Anota aí, entendeu? Para amanhã. Para quem estiver aqui amanhã, que eu não sei quem são, tá na lista aí, eu não sei quem são, né? Mas a questão é o seguinte: havia um propósito. Então, dentro dessa perspectiva, vejam se nós podemos fechar com essa ideia, né? A gente enfrenta dificuldades na vida, muitas vezes por escolha nossa. Em outras ocasiões, quando você está falando de provação, algumas delas, elas ocorrem para o nosso crescimento espiritual. Então você vai vendo que há um projeto de Deus, um propósito de Deus na nossa vida. A fé que Deus nos dá, que está fundamentada na palavra, ela nos ajuda a caminhar, inclusive no meio dessas dificuldades que aí estão. Nós precisamos ter fé para receber, porque nós recebemos grandes bênçãos de Deus pela fé. Pela fé nós recebemos antes que elas nos sejam dadas. A Páscoa, que celebra a libertação do povo de Israel das garras do Egito, foi celebrada no Egito, na escravidão. Não foi depois, foi na escravidão. Ou seja, eles tinham fé que iam receber, muito bem, mas a fé para receber acabou virando um negócio de doido, que as pessoas costumaram a focar muito mais nisso do que na fé para realizar. Talvez ligada aí a Atos 1:8, a esse derramamento do Espírito Santo para ser testemunha. Isso. E a realização da obra de Deus, que inclusive inclui, foi muito bom, anota aí para não esquecer essa frase, inclusive inclui os dons, fruto da graça de Deus para realização, para operação. Então, diante disso, nós temos aqui uma descrição clara de uma fé que é eficaz, que funciona. É uma fé com base na palavra, que compreende o propósito de Deus, as dificuldades que a gente enfrenta, o realizar, o receber e tudo isso para a glória de Deus. É isso, gente? É isso. Algum acréscimo aí, alguma discordância? Fique à vontade. Veja só, o senhor está se superando. É verdade. Eu estou impressionado. Então, deve ser aquele curso lá de pós-graduação. Aquele doutorado. Pastor Manassés, eu mais tem uma unção aqui sobre esse lugar muito forte. Glória a Deus. Aí a revelação só amigos. É isso que dá, viu, Marcelo? Convidar amigos para o debate. Nem a vinheta entra mais aí. Nem a vinheta tá entrando. Peraí, Marcelo. O que tá vendo aqui? Tá aí, tá aberto o seu microfone aí. Emocionado, hein? Não conseguiu colocar. Peraí, aqui, ó. O que houve aqui? É o canal, aí. Se o canal não estiver aberto, a venda não chega. É isso aí, vamos lá. Pesquisa 93.
Então, a pergunta foi, você se considera uma pessoa de muita ou de pouca fé? 68% dos nossos ouvintes aqui não tem são gente de muita fé. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Quinta-feira, Marcela, quinta-feira. Ter aquele debate super especial com adolescentes jovens ali que estão naquela linha. Quero saber se pode dançar. Pode? Você pode dançar? Vai perguntar pra ele? Não, a gente vai discutir esse assunto. Vai discutir esse assunto também. Pode ir no baile funk. Não, é aqui na minha rua, tal, só entre amigos. Então, será que pode? Hein? Será? Olha, esse assunto. Vai ter um monte de gente, vai ter um monte de pessoas agora dizendo assim, olha, não vai dar pra eu ir. Rolezinho, vamos lá. Rolezinho, mais o quê? O que eles pensam sobre casamento? Casamento, namoro. O pastor falou aí sobre pessoa, tem fé, namorar, se namora, se é Deus que escolhe, se são eles que escolhem. Tem coisa pra caramba. Será que a gente pode considerar assim, uma pessoa tem namorada, o camarada tá interessado, a menina tá interessado nele, ela pode orar pra remover essa montanha? Essa montanha que tá aí? Hein? O pastor falou sobre o marido. Vai orar pelo namorado, mover o marido, mover o namorado aí. Hein? Quinta-feira, muito bem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente. Hoje, minha gente, aqui no nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, minha gente, amanhã o assunto é o seguinte: o ouvinte dizendo, durante um tempo na vida dos filhos, nós, os pais, somos tudo que eles mais amam e admiram. Os filhos nos veem como heróis e o que mais querem é estar ao nosso lado. Porém, quando crescem, isso muda. Eu criei minhas filhas com muito amor e carinho. Sempre estivemos juntas, só que agora, depois que cresceram, estão namorando, me tratam como se fosse a empregada deles. Confesso que eu não estava preparada para ser deixada de lado por minhas meninas. O que fazer quando percebemos que já não temos mais a admiração de nossos filhos? Como agir diante da distância e da falta de carinho dos filhos? Por outro lado, será que o que eu tô sentindo é ciúme? Como perceber que é a hora de soltar as rédeas dos filhos? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Manassés Brito, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço, JR, e quero lembrar os meus queridos membros da ADECAMP que hoje à noite, terça-feira, nós temos cultos vencedores às 7:30 da noite, na rua Ana Teres, os 2 meios, estarei trazendo a palavra do Senhor, você é o nosso convidado. Pastor Marco Antônio, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, obrigado a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre uma alegria muito grande, muito edificante, e um abraço a todos os ouvintes, a todos os irmãos lá de Duque de Caxias, irmãos, amigos que ainda fazem parte da nossa vida lá na Central de Santa Cruz. Um abraço a todos. Obrigado, meu irmão. Apóstolo Ivan Andrade, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, obrigado a todos os debatedores. Eu quero mandar um abraço para minha mamãe que está ouvindo, o apóstolo Rezende, presidente do Conselho Pastor do Caxias. Sábado que vem é o Café dos Pastores do Caxias, na AD 25, Assembleia de Deus, 25 de agosto. Quero convidar todos os pastores para estarem lá nesse café. Muito bem, quero dizer para os nossos ouvintes que nós temos aqui no Facebook uma foto aqui com o pastor Manassés Brito, o pastor Marco Antônio, o apóstolo Ivan Andrade e eu estamos nessa foto postada aqui no Face. Teve muita gente curtindo, multiplicando. Agora, se a pastora Helena estivesse na foto, ia bombar, entendeu? Ela tem, vai colocar no seu Face, então no Face do pastor Manassés vai entrar a foto completa, porque ela não estava aqui ainda na hora que nós tiramos a foto, o ouvinte aqui, cadê a pastora Helena? Então você vai ver em breve. Pastor, obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, pelo carinho. Aproveitar e mandar um beijo pra galera do Facebook, que tá aí ligadíssimo, enchendo a minha vida de alegria e de carinho, não só do Face, mas das outras redes sociais. Quero mandar um beijo muito especial para uma amada irmã, que infelizmente eu esqueci o nome, JR, mas que ontem, uma pessoa muito joia. Eu terminei de ministrar, ela veio falar comigo que ama 93, que desde que se converteu ouve 93 todo dia, e é lá da Vila Sapê. Um beijo, minha amada, para você saber que eu não esqueci de você e
e que você é uma bênção. E também quero dizer que hoje à noite vamos receber o Jairo Bonfim na nossa igreja. Canta muito. É dia do louvor VIP. Eu espero você na DVIP hoje às 19h30. Um beijo, vai ser muito especial. Muito bem, muito obrigado a você, ouvinte amado, participando com a gente. Obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado a Marcela Bastos, a Patty Girl, a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso debate 93. Vamos pedir aqui, por gentileza, ao querido apóstolo Ivan Andrade para orar conosco. Vamos apresentar o nome dos nossos queridos e amados ouvintes, o tema de hoje do programa, e como temos orado todos os dias, nós oramos pelos enfermos e pelos enlutados, pedindo sobre eles a graça e a bênção de Deus, a cura dos enfermos e o consolo dos enlutados, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos enfermos porque nós cremos que a tua graça e misericórdia os alcança. Por isso nós pedimos que o Senhor os visite e os cure em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos por essa querida ouvinte, por todos os ouvintes que nos acompanharam, Senhor, nesse debate, ó Pai, para que eles possam crescer na fé, Senhor. Crescer, Senhor, nesse entendimento que andar com Deus, Senhor, é andar pela fé, ó Pai. Obrigado por esses momentos, meu Senhor, que passamos. E eu oro por cada ouvinte da El Shaddai, da 93 FM, Senhor, para que entenda, Senhor, que as palavras ditas nesse debate aqui vêm para contribuir na edificação da fé de cada um, Pai. Seja o Senhor engrandecido em nossas vidas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.